Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo novamente no Projeto Apocalipse. Esse é o 14º Projeto Apocalipse e a gente tá junto aí de novo. São 14 semanas já de Projeto Apocalipse, 14 semanas que a gente vem aí para partilhar um pouquinho sobre a evangelização. Glória a Deus. Glória a Deus. 14 semanas ao vivo às 6h30 da manhã. Quer dizer, teve uma semana que foi às 6 da tarde, né? Mas estamos aí, começando o Projeto Apocalipse pela honra e glória do Senhor. Começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu te peço que tu venha conduzir esse momento e fazer dessa live uma live de total conforto nas tuas palavras e naquilo que tu tem para trazer para nós. Nós queremos nos entregar para ti, para fazer a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, sejam bem-vindos. Por enquanto estou eu aqui sozinho, então eu vou falar só para quem tá no gravado, porque depois eu posto ela no, no YouTube e também quero tentar deixar aqui no Instagram, né? Ou para quem tá assistindo aqui no Facebook. Enfim, bendito seja Deus, sejam bem-vindos, né? Quem ainda não segue a gente lá no canal do YouTube, se você está assistindo a live aqui no Instagram, vai lá pro YouTube, segue a gente. E se por um acaso você ainda não segue a gente lá no Facebook também, você pode ir lá no Facebook e curtir, né? Seguir, não, lá é seguir também, seguir, É seguir na página, é curtir, não, curtir a página do Facebook, isso aí. Glória a Deus. Olha aí, já entrou o Serginho. Bom dia, Serginho. Seja bem-vindo. GML também, seja bem-vindo. Então, hoje, o que é o tema que eu trouxe hoje para a gente partilhar nessa live que eu achei bem interessante? Ontem eu estava olhando um vídeo do João Cláudio Rufino, que ele falava de o quanto às vezes a gente precisa. Tem muito conteúdo, né, mas pouco aprofundamento no conteúdo. Era mais ou menos assim o videozinho que eu vi dele lá. E eu resolvi falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão. Não sou um perito nesse assunto, mas eu tenho conseguido me dedicar para tentar fazer o melhor possível. Claro que eu não vou conseguir nunca ser perfeito, mas o melhor que eu posso fazer, eu tento fazer para entregar, para a gente ter junto aqui, para a gente falar sobre as coisas e tal, e para a gente então partilhar. E o que eu trouxe hoje aqui, o tema eu acho que eu vou dividir em duas lives, essa semana e semana que vem eu acho que vai ficar esse tema, porque tem bastante coisa. E o tema o que 445 dias de Lectio Divina me ensinaram, né? Muita live por conteúdo, o Serginho falou, é isso aí mesmo. Enfim, gente, separei então isso. Claro que não é tudo o que eu aprendi com a Lectio Divina, porque cada dia o Senhor tem uma coisa para trazer pra gente. Mas eu achei muito interessante fazer esse paralelo da evangelização com a Lectio Divina e como a gente pode, então, utilizar disso para a gente evangelizar, para a gente chegar nos corações, para a gente levar a palavra de Deus para as pessoas. Certo? E para quem não sabe o que é Lectio Divina, enfim, eu comecei a fazer minha Lectio Divina quando eu comprei um livrinho que chama... Não tá aqui, não tá aqui, não tá aqui. Que chama Tomo Posse das Bênçãos de Hoje. E esse livro, ele é muito bom porque ele explica mais ou menos como a gente deve fazer a nossa oração diária, né? Uma leitura orante da palavra. E ele explica lá seus passos, enfim, e tudo mais. Então a minha Lectio Divina começou mais ou menos há uns 3 anos atrás. Mais ou menos há uns 3 anos atrás. Onde eu comecei com esse livro. Eu li esse livro, então eu tinha tem os passo a passo para fazer, né? Que tu segue aquele livrinho. Eu li esse livro e comecei a fazer aqueles passo a passos, de seguir os passos para fazer a minha oração diária. E o que isso, né? E como essa Lectio Divina me auxiliou e o que eu posso trazer então para vocês aí, para que a gente possa juntos evangelizar. Ó, a Virgínia também chegou, seja bem-vinda, Virgínia. Tamo junto aí no Projeto Apocalipse. Então, o que
o que que a Lectio Divina me auxiliou? O que que seria então isso? Seria mais ou menos assim, a gente pega uma parte da Bíblia, né, faz uma leitura, uma breve leitura, e medita sobre aquela parte, né, reza sobre aquela parte, né, conversa com Deus, faz a nossa oração referente àquilo que a gente leu. E daí dentro disso tem vários métodos, né? Cada autor vai falar de algum jeito e tal para a gente seguir, né? Mas o legal é a gente talvez criar o nosso método e conseguir colocar em prática essas questões para de fato evangelizar. E uma das coisas que eu achei muito interessante que São Francisco de Sales traz, que ele fala sobre as virtudes, e eu quis trazer essa relação com a questão da Lectio Divina. Ele fala assim: a rainha das abelhas nunca sai da colmeia sem ser rodeada de todo o enxame de seu povinho. E o que que me traz disso que eu acho fantástico para a gente conseguir trazer, né, entender um pouquinho de o que que é uma Lectio Divina e o que que traz de benefício para nós. Pensando nesse sentido da rainha das abelhas nunca sai da colmeia sem ser rodeada de todo o enxame, eu fiquei matutando isso, refletindo, que realmente, eu não estou dizendo que a rainha das abelhas é a Lectio Divina, tá? Mas, considerando isso na minha vida, eu posso dizer que foi, né, no passo a passo do caminhar da minha vida, eu posso dizer que a Lectio Divina é, digamos assim, a rainha das abelhas, porque foi a partir desse momento, a partir desse passo que eu dei, que muitas outras coisas na minha vida como cristão começaram a crescer, né? A expandir, a aumentar. Então, a Lectio Divina tem, de fato, né, digamos assim, uma característica fundamental dentro da minha vida, e é por isso que eu quis trazer, assim, pra gente partilhar sobre isso, né? E por que eu coloquei 445 dias? Eu faço a minha Lectio Divina há mais tempo, só que fazem 445 dias que eu comecei a anotar aqui no Evernote, então eu sei que faz 445 dias. Não sei se esses dias são certos, se eu fiz todos os dias, eu acredito que talvez tenha algum dia que eu tenha falhado, eu não tenha conseguido fazer alguma coisa assim. Mas são 445 dias que eu fiz a Lectio Divina, né, que eu me dediquei, pelo menos, normalmente a minha Lectio Divina hoje, ela demora em torno de eu ia falar 1 hora, mas no começo ela demorava 1 hora, e agora ela demora em torno de meia hora a minha oração, a minha leitura, enfim, as minhas anotações e tudo que eu faço no meu período de oração. Mas, então, a Lectio, ela traz para mim, na minha vida espiritual, ela traz, como a Rainha das Abelhas traz todo o enxame, né? Todas as outras questões. E foi a partir da Lectio Divina que eu comecei a ver que muitas coisas da minha vida eu deveria seguir ou tomar atitudes diferentes, atitudes que me direcionariam diferentemente, né? Então seria para mim, na minha vida, a Rainha das Abelhas, e o que eu considero que é muito importante da gente ter essa prática espiritual. Eu aconselho, se você ainda não faz a leitura orante da Palavra de Deus, né? Não tem ainda um tempinho para se dedicar para a Palavra de Deus, que você possa ter, porque a gente passa a ter um conhecimento só pelo fato desse tempo, né? Pensa, gente, 445 dias lendo, digamos, versículos da Bíblia, não precisa ser um capítulo inteiro, ou até pode ser um capítulo inteiro, mas lendo versículos da Bíblia, aquilo que Deus vai te falando, daí tu dá uma lida nos comentários, tu vai tendo uma introdução, uma, digamos assim, uma entrega a Deus através dessas questões, e isso começa a te modificar, tu começa a ter mais conteúdo dentro de ti, né? Tu começa a saber mais aquilo que tu tá falando, tu começa a entender mais as coisas de Deus através de um breve momento que tu tem no teu dia e fazendo isso, né? Dedicando o teu dia, com certeza traz uma mudança totalmente diferente, né? Eu consigo perceber coisas que eu faço, sei lá, minha Lectio Divina eu sempre tento fazer pela manhã, por mais que tenha dias que eu não consiga fazer pela manhã, mas digamos que eu faço pela manhã, tem alguma coisa lá à noite que eu penso assim, nossa, eu rezei sobre isso hoje pela manhã,
Deus me falou de alguma coisa nesse sentido. E ontem eu estava conversando com uma amiga e ela me falou um pouco da obra Opus Dei, se eu não me engano. E São José Maria Escrivá, ele tinha uma frase que é melhor ter constância do que excelência. E até reflito isso nessa frase, na Lectio Divina, porque a Lectio Divina, ela talvez não precisa ser, que nem a minha oração, ela tem 30 minutos. Talvez a sua oração, ela não precisa ter 1 hora, né? No começo eu comecei com 1 hora, mas eu vi que para mim, no meu dia, no meu tempo, era um pouco puxado. Então eu mudei para 30 minutos, né? Então eu faço a minha Lectio Divina com 30 minutos. E eu te digo assim, não é com excelência, não é a melhor oração do mundo, não é a coisa mais perfeita que se possa ter na face da terra, mas ela realmente traz uma diferença completa para a minha vida e isso eu posso trazer então para a evangelização. E nós podemos então pensar assim, se a gente consegue fazer pelo menos um pouquinho, a gente pode dar esse passo, né, esse pouquinho, para daí conseguir evangelizar de fato, né? Que nem o Rufino falou, muita live, pouco conteúdo, a gente pode talvez, com esse pouquinho a cada dia, né? Com essa migalha de pão, trazer talvez mais conteúdo, né? Mais daquilo que Deus tem separado para nós e entendimento daquilo que Deus tem para nós. Certo? E uma das coisas que eu posso dizer assim, que me auxiliou muito a fazer a Lectio Divina é ver que outras pessoas, durante a minha caminhada na igreja, na minha vida como cristão, tanto com referências bibliográficas, com livros, enfim, quanto amizades que eu tenho próximos de mim, pessoas que caminham no mesmo rumo, né, sentido a santidade, buscando o céu, tem essa prática, né, da leitura orante. E isso fez com que eu pudesse tomar essa iniciativa. E então, uma das outras coisas que eu quero, um dos pontos que eu quero citar para vocês, que até nem tinha notado, é isso. Que a Lectio Divina me fez perceber que a gente estando rodeado de pessoas que têm o mesmo objetivo que nós, né? Ou seja, uma comunidade onde a gente pode se entender como membros, né? Como participantes, amigos, pessoas que a gente tenha no meio da nossa vida, em meio à nossa vida, que tem atitudes, né, como essa de fazer uma leitura orante, nos incentivam, né, mesmo que inconscientemente, talvez, a que a gente possa praticar, né? Se torna mais fácil quando a gente percebe que alguém próximo de nós está praticando uma oração, um jeito específico de orar, alguma coisa assim. Então, isso a gente pode entender como um passo que a gente dá não somente na nossa vida, mas na vida das outras pessoas. No momento que eu, como uma pessoa que quer buscar evangelização, tenho algumas atitudes, a Lectio Divina, enfim, algumas outras atitudes que nos levem para próximo de Deus no nosso dia a dia, a gente passa a não ser uma pessoa que simplesmente fala sobre aquilo, mas que age, né? Que vive de acordo com aquilo. Por mais que tenhamos nossas dificuldades, os nossos pecados, aquilo que muitas vezes atrapalha, né, a nossa caminhada, a gente tem propósitos que nos unem, né? Como a leitura orante da palavra. Então, isso é luz, né? Quando Jesus fala que a gente seja luz, não é que a gente saia falando assim, nossa, que nem hoje eu não fiz uma live falando assim, nossa, o Jason faz, né? Uma leitura orante todo dia. Não, bem pelo contrário. Eu quero que a gente possa, unidos, se espelhar uns nos outros para que a gente possa levar mais conteúdo, levar uma força maior, né? Uma base maior através de pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para ter essa caminhada. E uma das coisas que eu sei que me auxiliou muito nesse sentido da leitura orante é também meu aprendizado em casa. A minha mãe sempre me ensinou, eu lembro que eu rezava 3 orações, eu já devo ter contado isso para vocês,
eu não lembro se eu contei ou não, mas eu já falei disso em algum lugar, que a minha mãe sempre me ensinou, assim, 3 orações para mim fazer, sempre antes de dormir. Então eu tinha essa prática, mesmo quando eu não participava muito da igreja, minha mãe sempre me falou, 3 orações que eu rezava todo dia antes de dormir. E, gente, quando tu reza pelo menos 3 orações antes de dormir, tu tem aquele tempo que tu querendo ou não, tu chega tarde em casa, é, tu, antes de tu fechar teu olho, tu faz aquelas orações, né? Pode ser deitado na cama, enfim, mas tu faz aquelas orações. E para quem tá começando, para quem não faz uma Lectio Divina, talvez para você seja um pouco pesado começar diretamente com uma leitura, né? Para mim pode ser que para ti pode ser que não seja pesado, mas para mim, talvez se eu tivesse começado diretamente com uma leitura orante da palavra, para mim talvez seria difícil. Então, talvez comece com menos, talvez comece com 3 orações, que nem foi o que minha mãe me ensinou. Eu lembro que eu rezava o Pai Nosso, o Santo Anjo e a oração da noite. Eram essas 3 orações que eu rezava antes de dormir. Então, toda noite antes de dormir, eu rezava essas orações. E com isso vai se tornando mais fácil para a gente tomar outras atitudes, né? A leitura orante da palavra me fez tomar várias outras atitudes na minha vida como cristão e dar vários passos além, no meu dia espiritual, digamos assim. E essa persistência se deu a partir do primeiro passo, né? Então, nesse momento, o que é mais fácil para a gente fazer? O mais fácil é começar, né? Não importa como for, né? Se tu vai ler talvez um versículo, né? Um versículo da Bíblia para começar a tua leitura orante da palavra, aquilo que Deus quer dizer para ti, ou tu vai começar com o evangelho do dia, ou enfim, tu vai, cada um tem o seu jeito. Mas a primeira coisa que devemos fazer para nos unirmos a Deus é termos um momento com Ele, né? E a leitura orante da palavra, a Lectio Divina, faz com que a gente possa ter esse tempo, faz com que a gente possa ter essa dedicação, possa ter essa proximidade com Ele, para que a gente esteja, digamos assim, mais suscetível àquilo que Ele quer falar para nós. Então, a primeira coisa é começar. Comece o quanto antes, comece hoje, depois que terminar a live, ou depois que você terminar de ver essa live, pegue a sua Bíblia, faça um momento de leitura, enfim, no tempo que você achar que é bom para você, mas comece. Esse é o principal passo para que a gente possa, então, se aprofundar mais e ter mais conteúdo, que nem o Rufino falava ontem. Outra questão que eu acho muito interessante é que, além de começar, nós precisamos persistir. Persistir. Por que persistir? Gente, nós teremos dias que teremos muitas dificuldades, né? E nós não poderemos chegar, digamos assim, a ter uma vida totalmente transformada por Deus se a gente não persistir naquilo que a gente tem de propósito. E a gente não conseguirá auxiliar as pessoas a transformarem as suas vidas se também a gente não persistir, a gente não tiver propósito. Então, a leitura da palavra, a Lectio, ela me fez entender essa questão da persistência. Porque tinha dias que eu não fazia a minha oração, a minha leitura. Tanto é que quando eu comecei com caderninhos. Com cadernos, eu anotava no caderno. Hoje eu anoto num aplicativo no celular. Mas, no começo, eu percebia que tinha dias que eu não fazia. E aquele dia que eu não fazia, parece que fazia muita falta para mim, né? Parece que fazia muita falta para minha vida e pro meu dia, assim, né? Parecia que tinha alguma coisa que estava faltando. E isso só começou a fazer sentido no momento que eu já tinha um tempo de leitura orante da palavra. Um tempo que eu já tinha um momento, assim, de entrega, né? De fazer aquilo que Deus queria. Enfim, de tentar buscar a vontade de Deus. E se a gente não persistir, a gente não vai chegar nesse tempo. A gente vai sempre achar um sacrifício, uma dificuldade ou alguma coisa nesse sentido. Então, a primeira coisa que a gente deve pensar quando a gente está fazendo a Lectio Divina, por mais que seja difícil, por mais que tenha um momento que seja talvez um pouco complicado para a gente se dedicar e continuar, é que
vai chegar um momento em que a gente vai sentir falta daquilo, né? E quando chegar esse momento que a gente sentir falta daquilo, vai ser uma oração, talvez, muitas vezes vai ser uma oração mais difícil, mas por vezes vai ser uma oração onde tu vai gostar de estar ali, né? Onde tu vai ver que aquilo ali é o momento que tu tem para estar com Deus, para falar com Ele do teu dia, é o momento que tu tem uma reciprocidade, onde tu fala com Ele, Ele fala contigo, onde tu consegue escutar a voz dele, onde tu consegue então entender. Muitas das vezes eu precisei, talvez, no meu trabalho, tomar atitudes e que se eu não tivesse feito uma lectio divina no dia, eu não poderia ter tomado aquela atitude. Ou muitas vezes eu estava em alguma ocasião com alguns amigos meus e eu precisava falar alguma coisa para alguém, eu precisava talvez dar uma palavra de consolo, auxílio para alguém. E aquele dia eu tinha feito uma leitura orante da palavra e eu lembrava daquilo que Deus tinha falado para mim e aquilo serviu de auxílio para consolar e para auxiliar alguém, né? Hoje eu tento partilhar as minhas orações com o pessoal que eu tenho como melhores amigos no Instagram, né? Eu coloquei eles como melhores amigos, quem quis lá, fiz uma enquete no Instagram. Coloquei ele como os melhores amigos e eu partilho de vez em quando, não é todo dia que eu partilho. Mas são coisas que a gente consegue ter na nossa mão simplesmente por a gente ter feito a leitura orante da palavra, né? Talvez, se você faz à noite, né, o seu tempo para fazer é à noite, você pode utilizar da noite anterior para o próximo dia. Então, aquela luz, aquilo que Deus te deu como guia, você pode utilizar na sua evangelização daquele seu dia, naquele seu momento. É claro que não vai ser nenhum estudo aprofundado da palavra, não vai ser alguma coisa teologicamente é, grandiosa e tudo mais, mas com toda certeza é muito melhor a gente dar um passo, né? A gente tomar uma decisão, a gente seguir em frente, a gente fazer aquilo que deve ser feito, do que simplesmente deixar de lado, do que simplesmente não fazer nada, do que simplesmente não seguir, não tomar esse rumo. Então, com toda certeza, a persistência na leitura orante nos faz tudo isso, né? Nos move a estar mais próximo de Deus e a também auxiliar as outras pessoas de uma forma muito melhor e mais capacitada, porque querendo ou não, a gente vai estar sendo instruído por Deus. E outra coisa que eu acho muito interessante é que a gente consegue fazer uma análise do nosso dia, do nosso dia a dia, daquilo que Deus tem para nós. E quando chega a noite, digamos que eu fiz a minha leitura orante da palavra pela manhã, quando chega a noite, eu posso fazer meio que um resumo do meu dia e eu posso saber se aquele dia eu fui, digamos assim, vitorioso dentro daquilo que eu carreguei naquele dia, dentro daquilo que eu tive como propósito naquele dia, ou se eu fracassei, ou se eu tenho que melhorar. Na verdade, como diz, não sei qual santo é, mas um santo diz que o cristão ele não fracassa, né? Ele aprende com seus erros. Então, que na leitura orante a gente consegue então ter essas percepções do que a gente errou, do que a gente tem a melhorar, do que a gente tem para aprender com as nossas atitudes, que fantasticamente começam a mudar as nossas características, começam a mudar o nosso dia a dia, o nosso propósito e começamos a ter uma vida totalmente transformada. Uma coisa que eu acho fantástico também é que a gente passa a ter uma organização espiritual, né? A gente tem a nossa organização do nosso dia a dia, mas isso é muito bom para quem quer evangelizar. Ter uma organização espiritual e a leitura orante nos proporciona essa organização espiritual. Como assim organização espiritual? Antes de começar a fazer a leitura orante da palavra, eu não tinha outros propósitos espirituais ou eu não me dedicava prontamente para algumas atitudes que eu deveria fazer com relação
a minha vida espiritual. E a partir disso eu comecei a ter, né, essas atitudes, com a própria oração do Santo Terço, né? A nossa organização que se dá através da vida espiritual, que a gente começa dando um passo de cada vez, começa tendo atitudes que nos levem para mais próximo de Deus, nos fazem modificar talvez o nosso dia, e a gente começa a perceber que o nosso dia ele tem mais espaço, né? Que a gente consegue colocar talvez, além de colocar uma oração pela manhã, talvez no meu intervalo, meio-dia, eu consigo fazer o meu Santo Terço, ou também eu começo a ter a minha prática da missa diária, coisa que talvez não é muito fácil de fazer, mas hoje a gente consegue perceber que a missa também pode ser assistida pela televisão. Quem não tem possibilidade de participar da Santa Missa presencialmente, pode estar, né, nos tempos normais, digo eu, pode estar assistindo uma missa diária online, né? Então são detalhes que essa organização espiritual, que a partir de um passo que você dá na sua vida espiritual, você começa a ter outras atitudes que a sua vida começa a ficar um pouquinho mais organizada. E quando você precisa fazer algo, você já tem ali, né, de respaldo, aquele auxílio naquelas situações que você toma de atitudes espirituais. Então, realmente, são vários benefícios assim que a leitura orante nos traz para a evangelização e para aquilo que a gente precisa levar para as pessoas, né? Além do mais, né, que é um tempo de leitura e aprendizado da palavra de Deus. Se você tem, né, como perspectiva fazer uma leitura bíblica, a Lectio Divina ela é fantástica para isso, porque querendo ou não, você pode programar a sua leitura bíblica através da sua Lectio Divina. Depende de como você quer tratar a sua oração, você pode fazer isso, ou seja, digamos que você pode determinar um tempo específico para terminar de ler a Bíblia. Tem várias pessoas que dão dicas, né? Uma vez eu lembro que a Nicole Salt falou de como ela tinha o cronograma para ela ler a Bíblia, que era para ler em tanto tempo. A Bíblia tem 72 livros, se tu quiser ler em 72 dias é só ler um livro por dia. Enfim, aquele livrinho que eu falei da leitura orante lá também tem algumas formas de ler. A gente tem um tempo fantástico de aprendizado, né? Onde essa leitura nos leva a ter um aprendizado, né? Nos leva a ter uma profundidade na palavra de Deus e, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, tendo persistência, né? Tendo dedicação e tendo uma entrega a Deus naquilo que Deus quer que façamos, nós temos esse aprendizado. E o quanto isso não é necessário nos tempos de hoje, onde necessitamos ter um conhecimento da palavra de Deus, necessitamos ter um aprofundamento da palavra de Deus, necessitamos dar um passo de cada vez na nossa fé. Então esse aprendizado é fundamental, que nós trazemos junto para a nossa vida. E tanto para o nosso dia a dia, quanto para o nosso grupo de oração, quanto para a nossa vida na igreja, isso é formidável, né? Que possamos entender que é muito bom lidar com isso e fazer a leitura para termos esse aprendizado, termos essa proximidade daquilo que Deus tem para nós. E outra coisa que eu achei fantástico também é uma abertura à vontade de Deus, né? A leitura da Bíblia, própria leitura de qualquer parte da Bíblia, aquilo que Deus, né, que é a palavra de Deus para nós. Tendo essa prática constante do nosso dia a dia,
a gente vai estar mais aberto à vontade de Deus. Porque naquele momento é o momento que a gente para escutar Deus. Por mais que a gente tenha um coração fechado, por mais que a gente tenha um coração de pedra, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. A água do Espírito Santo vai batendo no nosso coração, né? Vai entrando no nosso coração através da palavra de Deus que é viva e ela salta aos nossos olhos, ela nos faz, nos alimenta de uma forma tão boa que nos fortifica e nos fortalece para aquele dia. Ou seja, a gente consegue ter essa abertura para a vontade de Deus, a gente consegue ter esse entendimento daquilo que é a vontade de Deus e daquilo que Deus quer para nós, né? Então, é muito importante que a gente possa simplesmente ter essa entrega para Deus no nosso dia. E a leitura orante nos faz ter essa aproximação com Deus, ser estes seres que são abertos à vontade de Deus, que querem fazer aquilo que Deus quer, que querem seguir fazendo a vontade de Deus. Então, com toda certeza, a leitura orante da palavra de Deus nos faz ter essa proximidade, ser mais abertos à vontade de Deus e tomar as decisões mais acertadas quando temos algumas escolhas a fazer, né? Quando temos algumas escolhas a fazer, se estamos abertos à vontade de Deus, nós podemos dar seguimento naquelas escolhas que a gente percebe que são a vontade de Deus. A leitura orante da palavra me auxiliaram em muitas coisas, quanto a começar o canal no YouTube. Você pode também rezar pelo tema do seu canal fazendo a leitura orante e mais cedo ou mais tarde Deus vai te dar. A leitura orante vai te dar força para te começar a entender talvez a tua vocação. Então isso vai te dar um norte, vai te dar uma luz para tu conseguir entender a tua vocação. Então essa proximidade, a abertura à vontade de Deus, isso nos faz com que estejamos próximos dele. E a leitura orante da palavra nos faz isso, nos faz abertos à vontade de Deus. E a gente começa a entender quais caminhos que a gente tem que seguir ou como que a gente pode determinar o nosso dia, né, ou a nossa vida através daquilo que Deus tem para nós, através daquilo que Deus quer para nós, quer para nossa vida. Então, realmente, são várias e várias coisas que a leitura orante da palavra nos traz e nos remete a um aprendizado, nos remete a uma vida nova, a uma vida transformada, a uma vida totalmente modificada pelo poder do nome de Jesus Cristo, né? É uma entrega a Deus que a gente tem, é uma vida totalmente nova por simplesmente dedicar um tempinho do nosso dia para fazer a leitura orante da palavra. Então, se você ainda não faz essa prática, se você ainda não se dedica um tempinho para fazer uma leitura da Bíblia todo dia, né, para se dedicar um pouquinho mais para esse propósito, eu te digo, vale muito a pena. Eu citei alguns requisitos, algumas coisas, semana que vem, talvez eu traga um pouco mais, talvez eu troque o tema, depende do que a gente pode trazer, mas são coisas que são fundamentais para que a gente possa de fato evangelizar e levar a palavra de Deus para as pessoas. Certo, gente? Essa live, hoje, o que eu tenho para passar para vocês era isso. Né? Agradeço a participação de vocês, agradeço por estarem aqui até agora. Deus seja louvado, que Deus abençoe muito a vida de vocês e aproveitem esse feriado, né? Descansem, talvez já estejam em casa, então aproveitem para fazer alguma coisa diferente, como é feriado, né? Não sei se ainda não pratica a Lectio Divina, dedica um pouquinho de tempo para praticar, se pratica, talvez se dedica um pouquinho mais para a palavra de Deus e que a gente possa estar juntos, né? Que a gente possa fazer aquilo que Deus quer, né? Seguindo aquilo que a gente tem ali de ensinamento, certo? Que Deus abençoe vocês, um grande abraço. Valeu, Serginho. O William entrou agora. Deus seja louvado, Deus abençoe vocês. Para quem quiser assistir, né, depois vai estar no YouTube essa live. Eu vou estar partilhando também no Facebook, quem quiser entrar lá. Sintam-se à vontade para assistir as outras lives. Estamos no 14º Projeto Apocalipse, né? Semana passada eu achei que estávamos no 8º. Então, até mais, gente. Deus abençoe, fiquem com Deus e se cuidem.